Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que se vai, né? Uma rodada que acaba, né? 12ª rodada do Campeonato Brasileiro que acabou nesse final de semana, / segunda-feira. E aí você sabe, quando acaba a rodada, eu sempre trago um vídeo aqui de coletânea, sempre uma análise muito bacana dos jogos que compõem a rodada, né? Anterior ao vídeo que eu gravo, né? Deu pra entender, pô, uma explicação maravilhosa. Então eu vou trazer pra vocês aqui minha opinião bem sincera sobre os jogos desse final de semana, né? Jogos no sábado, domingo e segunda-feira, famosa hoje, ou ontem, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, ou há 2 dias, enfim. Que começou com um jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians, né? Essa rodada foi muito interessante porque nenhum dos grandes paulistas, né, venceu nessa rodada, né? Apenas o Bragantino do estado de São Paulo acabou vencendo. E, se eu não me engano, os 3 cariocas venceram, né? Os 4, né? Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Muito interessante, cara. Fazia tempo, eu acho, que não acontecia isso. E, enfim, vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia. O Atlético venceu o Corinthians por 1-0 com o gol do Vitor Roque ainda no primeiro tempo, mas o Atlético dominou o Corinthians o jogo inteiro, né? O Corinthians não conseguiu propor o jogo, não conseguiu criar oportunidades, não conseguiu levar perigo nenhum ao gol do Furacão em nenhum momento das 2 etapas. Assim, se você for tentar lembrar um momento do Corinthians dentro da área do Atlético Paranaense, não vai ter. Agora, a finalização de fora, beleza, teve. Mas assim, foi muito pouco pelo que o Corinthians tá precisando recuperar nesse Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians tem, se eu não me engano, são 13 pontos, 12 ou 13 pontos, eu não peguei a tabela aqui para ver ao certo. Mas é muito pouco, cara. Um time que a gente projetava estar nas cabeças, né, e pelo menos entre os 6 colocados, estar na parte de baixo e não jogando bem, eu acho que é o mais perigoso aí no caso aí do Corinthians para esse restante de temporada. Também no sábado a gente teve um jogo um carioca vencendo, né, que foi o Fluminense, que venceu de virada a equipe do Bahia. O Fluminense, cara, foi dominante durante todo o jogo. O Bahia, assim como o jogo contra o Palmeiras, foi muito mortal nos contra-ataques, né? O Bahia, se não me engano, teve 2 contra-ataques no primeiro tempo, aonde conseguiu fazer o seu gol com o Vinícius Mingotti, bem no meio, assim, lá para os 28 minutos do primeiro tempo, o Bahia fez 1-0. E aí, o Fluminense mostrou sinais de destempero, de uma certa perdendo o controle do jogo, né? O Nino foi expulso, não é um jogador que costuma ser expulso, né? E foi uma entrada bem violenta do zagueiro do Fluminense. E, cara, o Fluminense manteve o mesmo ritmo, assim, tocando a bola, trabalhando muito bem. E no começo do segundo tempo, né, 2 minutos foram suficientes para o Fluminense empatar e virar o jogo. O Bahia é um time muito frágil, é um time com muitas deficiências defensivas. O Palmeiras não ganhou do Bahia no meio de semana, acho que por muita sorte do Esquadrão de Aço. Sorte não, eles jogaram muito bem mesmo contra o Verdão. E nesse jogo o Bahia até fez um primeiro tempo muito decente, né, se defendendo, conseguindo explorar e conseguindo incomodar muito o Fluminense. Mas no segundo tempo o Fluminense, né, baixou o ritmo do jogo ao seu bel prazer, né, às suas preferências, e conseguiu fazer o gol de empate com o Lelê e o gol da virada com o Gabriel Pirani, que foi um belo gol ainda, tá? Gostei do gol do Pirani, foi um gol de qualidade. O Atlético Mineiro também jogou, né, no sábado contra o Fortaleza no Castelão e acabou sendo derrotado, né, num jogo, porque assim, cara, o primeiro tempo foi muito fraco, poucas chances criadas, o ritmo, tipo assim, foi muita marcação, sabe, muitas faltas, jogo muito parado no meio de campo. Já no segundo tempo, né, as coisas começaram a acontecer. O Fortaleza fez logo 2 gols, né, em menos de 20 minutos o Fortaleza já estava com 2-0, né, com Pochettino e Tinga. E aí no fim do jogo, na reta final, o Allan Kardec fez o gol de honra aí do Atlético Mineiro. Foi um jogo bem abaixo do Galo, tá? Apesar de ter tido um pouco mais de chances criadas depois de ter tomado 2-0. Foi muito pouco, cara. Eu achei que, sei lá, o Atlético poderia ter imposto mais seu ritmo de jogo, incomodado mais o Fortaleza do que foi mesmo esse duelo no Castelão. Fica aí pro Fortaleza um excelente resultado, né? Vence uma equipe que eu colocava como adversário direto pela parte de cima, né? Que o Fortaleza tem um bom time, então já vence aí um adversário direto, conquista preciosos 3 pontos. O Cruzeiro venceu o São Paulo também no sábado por 1-0, e o curioso desse jogo é que o Cruzeiro venceu sem chutar nenhuma vez no gol, cara. O gol do Cruzeiro foi marcado pelo Rafinha, né, um gol contra do lateral direito do São Paulo.
A partir desse momento, logo aos 3 minutos do primeiro tempo, né, bem no comecinho do jogo mesmo que o Cruzeiro saiu na frente, o Cruzeiro não jogou mais. Só deu São Paulo, o São Paulo criou oportunidades, o São Paulo levou perigo, o São Paulo fez chuveirinho, o São Paulo criou jogadas pelo meio, criou jogadas pela lateral, mas não conseguiu converter em gol. Talvez por uma falta ali de capricho, sabe, para converter mesmo as oportunidades, uma falta de qualidade na finalização, né, da jogada, na cereja do bolo. Eu acho que foi isso que acarretou essa derrota do São Paulo em Minas, num jogo, volto a repetir, que o time foi muito melhor do que o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro fez o gol com 3 minutos e depois só se defendeu, ou nem isso quase, né? Muito abaixo mesmo do que eu esperava que esse confronto poderia proporcionar, né? Falando no domingo, né? O domingo nos proporcionou o jogo do primeiro, até então, né? Do primeiro e do vice colocado nesse Campeonato Brasileiro, que foi o jogo entre Palmeiras e Botafogo. Foi um jogo interessante, eu acho que para quem não torce para as duas equipes, né? Foi um jogo legal de você assistir um ataque muito mortal, que é o ataque do Botafogo, contra uma equipe que consegue se reencontrar no jogo e criar muitas oportunidades, que é a equipe do Palmeiras. Mesmo num jogo muito abaixo dos seus atacantes, dos seus meias, o Palmeiras ainda criou muito, né? O Palmeiras fez um gol que foi bem anulado pelo VAR, desperdiçou um pênalti com o Rafael Veiga, o Lucas Perry fez grandes defesas a favor do Botafogo. Então assim, cara, foi um jogo muito interessante. Eu acho que não era o mesmo dia do Palmeiras, assim como sábado não foi o dia do São Paulo, né, que não conseguiu converter suas oportunidades, mas é muito pouco, cara. O Palmeiras está apresentando um pouco. Apresentou pouco contra o Bahia e voltou a apresentar muito pouco contra o Botafogo. Em outros tempos, eu acho que o Palmeiras teria outro ritmo de jogo se estivesse perdendo em casa, como foi esse jogo contra o Botafogo. Acho que nesse momento o Botafogo consegue uma distância legal do Palmeiras, né, e dos outros adversários também. O segundo colocado tem 7 pontos atrás do Botafogo, né, uma boa gordura que pode ser muito bem administrada ao longo do campeonato. Né. A gente já está caminhando para chegar no meio, né, do Campeonato Brasileiro. Óbvio que a virada de turno é só em agosto, então ainda tem um mês aí de Campeonato Brasileiro, mas apenas 7 jogos, né? Então vamos ver aí como que vão ser essas próximas partidas. Eu acho que o Botafogo já começa a se credenciar como realmente um postulante a brigar e a ser campeão brasileiro. É uma boa vantagem, o time está jogando bem, só que tem que manter essa gordura, né? Não pode perder. O Botafogo ainda tem jogos importantes para fazer, tanto nesse turno quanto no retorno, né? Tem jogos contra Grêmio, contra Flamengo, contra o Palmeiras no retorno. Então assim, a vantagem é muito boa, mas a tabela, né, o nível de complexidade do Campeonato Brasileiro, nesse ano em exclusivo, está muito alto. Mas o time do Luiz Castro está se mostrando um time muito competitivo, cara. E o gol do Tiquinho Soares, né, e essa fase do atacante do Botafogo favorece bastante isso. Então, é complicado. Tipo assim, a gente sabe que talvez o Botafogo não vai ter forças para brigar até o final do Campeonato Brasileiro, mas a gente não consegue especificar em que momento o Botafogo vai perder essas forças, porque o time está mantendo sempre a regularidade, rodada após rodada. Apesar que no jogo contra o Cuiabá e nesse jogo contra o Palmeiras, a equipe criou muito pouco. Tá? Se defendeu bem, conseguiu segurar os resultados. Contra o Palmeiras, nesse caso, foi muito mais sorte, porque, cara, é coisa milimétrica, entendeu? O Botafogo ficou muito perto de tomar 2 gols. Um gol anulado, volta a repetir, num pênalti. Então, assim, as coisas realmente não deram certo pro Palmeiras contra o Botafogo. Mas a equipe precisa encontrar outros meios. Contra o Cuiabá também foi a mesma coisa. O Cuiabá desperdiçou muitas oportunidades contra o Botafogo. Né? Então, acho que a equipe precisa começar a encontrar um novo ritmo, um novo fôlego, principalmente nesse miolo do Campeonato Brasileiro. Se pensa, né, em brigar por outras coisas maiores ao longo dessa temporada, né? Título, até mesmo cavar uma vaga aí para a Libertadores ano que vem. Outro jogo das 4 horas do domingo foi o Grêmio goleando o Curitiba, né? Mas o primeiro tempo acabou bem equilibrado com 1-1, né? O Cristaldo fez o primeiro gol do jogo e primeiro gol do Imortal, mas no finzinho do primeiro tempo o Curitiba acabou empatando com o Aleph Manga, e aí ele acabou provocando a torcida do Grêmio, enfim, pedindo silêncio e tal. E aí o primeiro tempo acabou empatado. No segundo tempo aconteceram 4 gols aí do Grêmio. Vila Sante, Bitelo, Luiz Soares e André, aquele mesmo de Sport, Corinthians, enfim, Santos.
Cara, um bom jogo do Grêmio, né? Na verdade um bom segundo tempo do Grêmio, que conseguiu explorar as deficiências do Coritiba, conseguiu criar muitas oportunidades dentro, fora da área, de escanteio, de cobrança de falta. O Grêmio se mostrou um time extremamente mortal na arena nesse jogo contra o Coritiba. Óbvio que vão ter outros jogos um pouco mais complicados e a gente vai poder analisar melhor esses duelos. Mas esse confronto contra o Coritiba, cara, foi muito interessante acompanhar essa partida do Grêmio, que desbanjou categoria, esbanjou oportunismo e mortalidade, né? Porque virou um time muito mortal nas chances que criou contra o Coritiba, e o Coritiba desandou no segundo tempo, né? O Grêmio voltou num outro ritmo do Coritiba e conseguiu ludibriar muito bem a equipe do Zago, né? Antônio Carlos Zago. Nas 6h30, né, o horário das 6h30, o Santos recebeu o Flamengo na Vila Belmiro vazia, né, por conta do vexame que a torcida do Santos nos proporcionou na última rodada, né, contra o Corinthians. Mas o Santos fez um bom jogo, apesar das duas defesas terem tido uma partida horrorosa. Mas o Flamengo acabou vencendo a equipe santista por 3-2. Everton, o Cebolinha, né, fez o primeiro gol logo no meio do primeiro tempo. Depois o Mendonça conseguiu empatar. Everton Ribeiro fez o 2-1 para o Flamengo. Rodrigo Fernandes fez o 2-2 para o Santos. E o Érico Pulgar fez o 3-2 para o Flamengo. Saíram 3 gols em 8 minutos. Né? O Everton Ribeiro aos 50, Rodrigo Fernandes aos 52 e o Pulgar aos 58. Um jogo muito interessante, só que muito aberto, cara. Como eu falei, as duas defesas errando demais. Né? A zaga do Flamengo, cara, é um Deus no sacuda, assim. Se não fosse o Matheus Cunha novamente, provavelmente o Flamengo poderia ter empatado, perdido pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Mas, cara, é um jogo assim que era esperado, na minha humilde opinião, essa derrota do Santos na Vila Belmiro para o Flamengo, porque é uma equipe muito superior ao time santista. Muito superior mesmo. Mesmo. Acho que tá mais que satisfeita a torcida do Santos com essa derrota. E o time jogando bem. Acho que isso é o mais importante. O Santos começou a jogar bem. Começou a jogar bem em casa. Indo contra a maré do jogo contra o Corinthians, né, onde a equipe foi pouco efetiva e pouco incomodou o time adversário. Também às 6h30, né, a gente teve 3 jogos às 6h30 no domingo. O Red Bull recebeu o Goiás e fez uma vitória tranquila, uma vitória segura, 2-0. Eduardo Sacha no comecinho do primeiro tempo, né, o sorriso na reta final da primeira etapa, fez o segundo gol do Bragantino e deu aí números finais da partida. No segundo tempo o Braga só segurou, assim, só mesmo dominou, controlou as ações do Goiás, que não foi aquele time agressivo, aquele time que buscou tanto assim o placar, o resultado nesse jogo. Foi um time mais ameno ali, o time do Esmeraldino. Também no domingo, né, encerrando a rodada no domingo, a gente vai falar do jogo dessa segunda-feira, o Internacional visitou o América e conseguiu a vitória, né, 2-1. E eu até escrevi no post do Instagram que, cara, é impressionante como o Inter conseguiu reverter uma situação que parecia, né, ser a tônica do Inter na temporada. Vocês já vinham acompanhando faz tempo já, eu criticando o comportamento do Inter nas partidas, né, que o Inter ele fazia um primeiro tempo não, mas 35 minutos de excelente qualidade e depois o físico do time decaía muito, era onde o Inter estava perdendo pontos, derrotas, eliminações, enfim, era onde o Inter estava pecando demais nessa temporada. Nesse confronto contra o América foi o contrário, né, o Inter começou o primeiro tempo muito mal, terminou criando muito pouco e o América na frente, com o gol do Juninho logo aos 19 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, as coisas mudaram, né? O Inter começou a atacar mais, começou a criar mais, óbvio, muito pela bola parada e pelo cruzamento na área, e também pelo Mano Menezes estar poupando para o jogo do meio de semana pela Libertadores. Mas no segundo tempo o Inter começou a criar mais, né? Entrou o Alan Patrick, entrou jogadores de qualidade que deram outra cara para o Inter. E aí Jean Dias e Alemão fizeram os gols do Colorado na reta final. Falando do jogo dessa segunda-feira, né, que foi, e eu vou falar bem rápido, né, foi um jogo bem chato de acompanhar, principalmente pelo jogo ter sido às 9 horas, eu acho isso um horário muito ruim para um jogo numa segunda-feira. Enfim, cara, pra mim não entra na minha cabeça jogo 9 horas da noite numa segunda-feira. Eu já acho ruim 8. Eu acho que 8 para terminar às 10 já é um horário absurdo numa segunda-feira. Acho que 7h30, talvez 7 horas seria um horário melhor. Nem 7 horas, né, por conta do trânsito que sai do serviço, mas talvez umas 7h30 acho que seria um horário democrático. Mas 8, 9 horas, cara, pra mim já fica muito tarde, já termina muito, muito pra lá do que o jogo
seria o ideal para o jogo, né? Ainda mais um jogo como esse, né? Vasco e Cuiabá, que não é um confronto que vai parar todo mundo para assistir, né? Mas mais mesmo, né, os torcedores dessas duas equipes, e melhor para os torcedores do Vasco, né? O Vasco também jogou na Ilha do Governador, né, no estádio Luso Brasileiro, por conta do vexame, da atitude ridícula dos torcedores que depredaram o São Januário, né, tentaram invadir, atiraram fogos, enfim, bombas dentro do gramado. O Vasco foi punido e o São Januário foi interditado. Nesse confronto em específico contra o Cuiabá, o Vasco venceu, aleluia, né? Venceu teve a sua segunda vitória, né, em 12 partidas. Cara, se manter essa média, tempos tenebrosos para o Gigante da Colina. Mas foi um segundo tempo honesto do Vasco. Eu acho que o segundo tempo do Cuiabá foi até melhor que o do Vasco. O primeiro tempo foi equilibrado, ninguém criou nada. Mas no segundo tempo o Cuiabá foi um pouco melhor. Criou melhor nos contra-ataques, teve as melhores oportunidades para sair na frente, mas aí o Vasco conseguiu o seu gol de pênalti. Foi muito pouco ainda pelo Vasco, tá? Foi muito pouco para uma equipe que precisa se reencontrar e jogar muita bola nessa temporada ainda, né? O Vasco ainda não mostrou todo o investimento da 777, todo aquilo que a gente esperava para essa temporada. Óbvio que a gente não esperava que o Vasco fosse campeão de nada, mas um time pelo menos competitivo, né? Que ficasse ali no meio da tabela, que não fosse passar por tanto sufoco que está passando essa temporada. Então, assim, o Vasco vence, não convence, muito longe disso de convencer. Foi 1-0 mesmo com gol de pênalti. Se não fosse gol de pênalti, terminaria 0-0 ou 1-0 pro Cuiabá, né? E, cara, só um detalhe interessante. O Cuiabá é um bom time, tá? É um bom time. Eu, óbvio, falei que o Cuiabá seria rebaixado por conta da competitividade que o Campeonato Mato Grossense tem e também pelas partidas que ele fez na Copa do Brasil, sendo eliminado na primeira fase. E óbvio, né, perdendo para Goiás na Copa Verde, enfim, eu projetei o Cuiabá como um time talvez caindo e talvez ficando ali na rebarba, mas é um time interessante, é um time que está pontuando muito bem fora de casa, né, perdeu para o Botafogo em casa, e também perdeu para o Vasco, mas foi um time que criou oportunidades e incomodou, diferente de Goiás, de Curitiba, do próprio Corinthians, do próprio Vasco, que criam muito pouco, né? Então eu acho que o caminho do gol do Cuiabá está muito perto, mais perto até do que dos jogadores do Vasco. Mas aí nesse jogo o Jair foi feliz, converteu a sua cobrança de pênalti e deu esses 3 pontos para o Vasco, que muda um pouco a coisa, né? O Vasco sai da 19ª para a 18ª colocação na zona de abaixamento, passando o Goiás, e agora tem na sua frente apenas o Corinthians e o próprio Cuiabá. Fechou? É isso, meus queridos. Obrigado por ficar até aqui nesse vídeo. Deixe seu comentário, sua opinião. Você é muito bem-vindo aqui na Rede Condodaro, tá? Volte sempre. E se você não é inscrito, cara, se inscreve aí, dessa força pra gente. Um abração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.